Olá, seja muito bem-vindo ao canal, né? E meu nome é Andréa Bessa e hoje eu estou aqui para mais um dia de estudo da Palavra do Senhor, né? Em Gênesis 6. Vamos fazer um minutinho de oração para que o Senhor possa abençoar o nosso estudo, né? Papai amado, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade de ter a Tua Palavra em mãos. Deus, obrigado por esse momento presente. Deus, nos ajude a estudar a Tua Palavra, a praticar o que estudamos, meu Pai, a entender, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Vamos para a leitura, né? Quem puder abrir a Bíblia, Gênesis 6, e fala o seguinte: o tema, né, é a corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicados os homens na terra. E lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que em todas mais lhe agradaram. E aqui, gente, esses dois primeiros versículos, né? O 1 e o 2, são passagens, eu diria, quando a gente começa a estudar ao pé da letra, são difíceis de saber quem são essas filhas dos homens e esses filhos de Deus. Então eu fui buscar, fui estudar, né? E encontrei 3 interpretações, né? A primeira é que os filhos de Deus, né, são anjos caídos e tiveram relações com as filhas dos homens que eram seres humanos. Essa é a primeira. A segunda é que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, e essas filhas dos homens seria descendente de Caim. E a terceira, né, que os filhos de Deus são homens que eram homens poderosos, né, tiranos, se destacavam em relação à questão de bens materiais, né, e por poder. Só que dessas 3 interpretações, a mais aceita e a que mais faz sentido, né, é a segunda, para mim, né, que os filhos de Deus era a geração de Sete, né, e os filhos dos homens era a geração de Caim. Por quê, gente? Que eu para mim essa é a mais correta, não que eu tô desclassificando as outras, mas na minha opinião, né, em Gênesis 4, lá no último versículo, né, no 26, fala assim, ó: a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, para mim, essa faria mais sentido, sabe? Porque a geração de Sete, eles adoravam o Senhor, invocavam o Senhor, né? Vamos continuar a leitura. Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E aqui, eu paro para fazer um comentário, né? Aqui, quando a gente lê, dá a entender que seria reduzido à longevidade, né? A primeira interpretação, né? Ou também a segunda, né? Seria que daqui a 120, né, anos viria o dilúvio. Poderia ser isso também. Só que essa segunda, que é a redução da longevidade, ela hoje para nós, no nosso dia a dia, ela é mais aceita. Por quê? É muito difícil uma pessoa viver até 120 anos hoje em dia. Mas na época, né? Na Bíblia, né? Depois do dilúvio, falando assim mais certo, teve pessoas que viveram mais do que 120. Abraão foi um deles, né? Então, assim, só que para nós, né? Hoje faz mais sentido, seria mesmo a redução da longevidade. Vamos ler o 4 agora. Ora, naquele tempo haverá gigantes na terra. Não, desculpa. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. E aqui a gente vê que a palavra gigantes, né? Mesmo depois do dilúvio, né? E quando eu fico pensando assim, meditando, porque assim, se morresse todos os gigantes, né? Não existiria depois do dilúvio. E a gente encontra lá em 1 Samuel, quando Davi vence Golias,
um gigante, né? O Golias. Então, houve gigantes depois, né? Então, talvez aqui se referia a um outro tipo de gigante, né? É... E, e lá no versículo 1 e 2, voltando lá atrás, né, os filhos da união entre os filhos dos homens e, e as filhas dos homens e os filhos de Deus, né, que geraram essa união, né, de homens perversos que faziam maldade, eles eram aí por isso que faz aí aquela terceira interpretação entra aqui, onde eles eram, aqui fala, né, eram homens valentes, varões de renome na antiguidade. Então já entra na terceira interpretação, que seria que os filhos de Deus eram esses homens, né, o gigante, como se fosse assim, deles nasceram eles, né, esses homens gigantes. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E aqui, gente, eu vejo, né, que Deus, ele tinha feito tudo ali pro homem, né, pro benefício do homem. Porque quando ele decide destruir o homem, ele também destrói, né, todas as outras coisas. Então, tudo que ele fez era pro benefício do homem. Lá na criação, tudo ele cria antes do homem, justamente para benefício do homem. E aí ele ele viu que a maldade do homem tinha, né, crescido bastante. No versículo 6, fala assim, ó, então se arrependeu o Senhor. É bom falar sobre isso aqui, né? Porque vamos até ler, inclusive, lá em Mateus não, Números 23, quem puder abrir a Bíblia e quiser acompanhar, 23, 19. Quem não quiser pode continuar aqui com a que eu vou ler, né? Números 23, 19 fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? E aqui a gente fala que a Bíblia fala, né, que Deus não é um homem para que se arrependa, né? E isso, gente, eu fui estudar, né? E eu encontrei, tem uma linha, né? Uma técnica, né? Usada, né, na escrita que chama antropopatismo, e é uma técnica de escrita usada para usando a emoção humana para atribuir a Deus, né? Na verdade, se você for estudar mais a fundo, você vê que o Senhor ficou triste, né? Porque assim, desde o início ali tinha um livro, o homem tinha o poder ali da escolha e ele escolheu o lado errado, né? Mas a gente já vê também que nosso Deus, ele é um Deus onisciente. Desde aquele momento que, quando Adão e Eva pecaram, né? Deus já tinha ali um plano de redenção, né? Ele ficou triste, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele já tinha um plano de redenção, porque ele é um Deus onisciente, né? Então ele já estava pronto, né? Desde do início, né? Para a missão maior, que seria a eternidade, né? E então aqui a gente vê também outra coisa que eu queria comentar, é que a gente vê que toda a criação ela sofre, né, por causa do homem. Então a gente vê que tudo, né, como eu falei, tudo foi criado para o benefício do homem. Então a partir do momento que Deus destrói o homem, ele destrói tudo, né? Outra coisa, né? Deus, ele preservou no finalzinho do versículo 8, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, Deus encontrou em Noé, né? Uma obediência, né? Princípio, uma pessoa temente ao Senhor, né? E Deus deu um refúgio para ele, que seria criar a arca, né? De Deus. E Noé, ele era um homem íntegro, né? A gente vai lendo e vai entendendo, fala que ele era um homem justo, né? Entre os seus contemporâneos.
E outra coisa, era muito difícil, né, gente? Na geração, na época que Noé estava vivendo, era totalmente de corrupção. Então, pensa comigo, andar ali na contramão não era fácil, né? Era muita zombaria, principalmente quando ele faz a arca, né? E o pessoal, tipo assim, não entende por que ele tava fazendo isso, né? Vamos continuar a leitura. Agora eu vou ler até o final e aí eu faço os comentários depois. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Não, desculpa, parei, foi no 8, agora começa no 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cá e Jafé. 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido e o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás um betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, pois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenará. E aqui a gente vê que Deus ele dá todas as métricas, né, para Noé, e Noé ele obedece, né? E eu vejo, né, que Noé ele era um homem diferenciado, né? Que ele não desistiu, né, de seguir o caminho do Senhor, de temer ao Senhor, mesmo diante de tantas oportunidades de fazer o errado, né? E a gente vê aqui, a gente leu que a violência era muito grande, uns matavam, né? Um matava matando um outro, e era uma coisa louca, né? Fora, com certeza, a promiscuidade que estava gerando, que estava tendo ali, né? E hoje eu vejo, ligando para hoje, né, trazendo essa palavra para hoje, é que hoje nós também, né, levamos, como Noé levou ali, né, com certeza ele foi muito zombado, porque o pessoal falou, nossa, fazendo uma arca na terra seca, nada a ver, tipo assim, eu imagino que ele foi bem, assim, o pessoal zombaram dele, riam dele, né, e eu vejo assim que hoje nós também, né, levamos ali a boa nova, é como se fosse a arca, né? Mas ao mesmo tempo que a gente leva uma boa nova, a gente também leva as consequências, né, para aqueles que não aceitarem a Cristo, né? Haverá uma destruição da terra, então é por isso que a gente fala sobre Jesus, né? Que ele veio para nos salvar, né? É o plano de Deus de redenção. Então, eu vejo que nós estamos também construindo a arca, estamos falando, né, de Cristo, né, para todo aquele, e aqui fala, né, que para todo aquele que crê em Cristo será salvo, tu e tua casa. E eu vejo aqui, né, que Deus, ele salva a casa de, de Noé, né, e Deus tem misericórdia da família dele, né. E uma coisa que eu vejo muito é que o nosso caminhar com Deus, ele reflete na vida e no cuidado com os nossos, né, com a nossa família, né, independente da fé deles, né? Não que eles vão ser salvos automaticamente,
mas eles serão protegidos, né, por nossa fidelidade a Deus, que a gente sabe que a salvação precisa aceitar Cristo, né, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, não existe caminho além dele. Então, precisa passar pela aceitar Cristo, acreditar nele, né? Então, assim, eu vejo aqui que Deus, ele protegeu a família de Noé, né? E eu vejo o cuidado de Deus, sabe, na minha família. Eu tenho muitos testemunhos, assim, de proteção mesmo de Deus, que Deus alcançou, né? E Deus, né, também conduz os animais, né? Macho e fêmea. Não foi Noé que foi lá buscar. Antigamente, quando eu era pequenininha, eu ficava imaginando que Noé que buscava. Eu não entendia muito, né? Aí hoje, assim, eu vejo que Deus é que conduziu os animais até a arca, né? E ele fala para Noé se preparar, levar comida e criar ali um estoque. E Noé, ele fez tudo quanto Deus falou para ele, né? No versículo 22, que é o último, fala assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenará. Então, ele obedece a Deus em tudo, né? Ou seja, uma obediência pronta, uma obediência imediata, né? Mas como Noé, com toda certeza, foi escarnecido, foi zombado, né? Mas ele continuou, ele obedeceu e a gente viu, né, no final o que acontece, né? E hoje a mensagem que eu quero deixar é que, para você, né? Ide ao mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Leve as boas novas, mas lembrando que também estamos levando juízo, né? Para aqueles que não aceitam, né? Será uma mensagem de condenação, mas para aquele que aceita, né? Um galardão espera por ele, né? Então, vamos orar? Papai amado, muito obrigado, Deus, por esse estudo, pela tua palavra. Deus, nos ajude, meu Pai, a seguir o exemplo de Noé, meu Pai, andar segundo o teu querer, temendo ao Senhor, né? Sempre dando ali um passo, mas ao mesmo tempo analisando se está andando segundo o teu querer, segundo a tua vontade, conforme o Senhor nos ensinou na tua palavra. Deus, obrigada, Deus. Nos ajude, meu Pai, para que nós não venhamos cair, mesmo diante de tanta corrupção, de tanta maldade, que o nosso coração esteja em Ti, que venhamos sempre fazer o bem, mesmo que às vezes a carne que habita em nós tenta nos levar para o lado errado, que a gente venha escolher seguir o que o Senhor nos ensina e seguir os teus mandamentos. Meu Pai, nos ajude a manter os princípios, a obedecer os teus princípios e não quebrar os mesmos, Senhor querido. Meu Pai, para que a gente venha, meu Pai, chegar naquele grande dia e ir contigo, morar com o Senhor na glória, meu Pai, na eternidade. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém.